Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem como título A Igreja de Cristo. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será a comunidade dos fiéis. Em segundo lugar, vamos falar sobre elementos que identificam uma igreja. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre o corpo de Cristo. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. A igreja é um organismo vivo e divino que prega a salvação em Jesus Cristo, de modo a levar os salvos para a glória do Senhor nos céus. Nesta lição, estudaremos sobre a definição da igreja, o conceito de igreja institucional e universal, a organização da igreja, as características da igreja primitiva e a missão prioritária da igreja, bem como suas atividades de suporte a esta missão principal. Definição de igreja. Oriunda da palavra grega eclésia, cujo significado é chamados para fora, podemos conceituar a igreja cristã como sendo a assembleia de pessoas que reconhece Jesus Cristo como sendo o Messias, o Filho de Deus, que veio a este mundo na forma humana para perdoar os pecados de toda a humanidade e salvá-la da condenação eterna. Se reunindo, então, este grupo, periodicamente, para adorar o Salvador e Senhor Jesus Cristo e também proclamar para a humanidade pecadora a salvação somente nele. Conceito de igreja institucional e igreja universal. A igreja institucional é a igreja visível, que se reúne em um determinado espaço físico, segundo uma liturgia pré-estabelecida, se caracterizando como uma igreja com um nome que a identifica, ou seja, é a igreja dita com placa denominacional, como por exemplo, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Assembleia de Deus, etc. A Igreja Universal é a Igreja invisível e universal do Senhor Jesus, composta pelos verdadeiros cristãos salvos, que se congregam nas diversas igrejas institucionais e formam o corpo de Cristo, independente de placa denominacional, sendo esta a igreja que será arrebatada por ocasião da segunda vinda de Jesus. Passemos, neste momento da lição, a falar sobre a organização da igreja local, ou, como já definimos, igreja institucional. A igreja institucional necessita de uma mínima organização funcional para realizar todas as suas atividades que, conjuntamente imbricadas, combinam com a estrutura organizacional para a plena realização da grande comissão dada pelo Senhor Jesus, do ide e pregai o Evangelho de Cristo em todo o mundo. Logo, a igreja, como organismo institucional, necessita de líderes aptos a realizar o comando administrativo destas atividades em 3 vertentes básicas a saber. Primeiro, a organização administrativa. É a estrutura administrativa da instituição, composta de pessoas capazes de administrar com eficiência e eficácia os seus recursos materiais e realizar a gestão de pessoas de modo a promover
o crescimento da instituição nos aspectos quantitativo e qualitativo. A segunda vertente para a organização da igreja local é a sua organização ministerial, melhor dizendo, que é a estrutura eclesiástica da instituição, composta de pessoas chamadas e vocacionadas, bem como capacitadas por Deus, e que sob o presidir do Espírito Santo exercem o ministério para os quais foram arregimentadas. Na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, a palavra de Deus fala sobre o santo ministério e o serviço dos santos. E ele diz no versículo 11, e ele mesmo, quem? Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Como terceira vertente desta organização da igreja local, nós temos a organização espiritual. É a estrutura litúrgica da instituição, tipificada pela sequência lógica da oração, do louvor, da adoração, da leitura da palavra de Deus e de sua interpretação, cujo objetivo principal é a de promover a permanente comunhão de Deus com os homens, no âmbito de um culto racional. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 4, versículo 23 ao 24, diz assim a palavra do Senhor. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A Igreja do Senhor Jesus é um projeto de exclusividade divina, pois foi planejada, concebida, realizada e sustentada por Deus, antes mesmo da fundação do mundo. Porém, a sua ação efetiva na terra, sob o comando de homens escolhidos pelo Senhor, presididos pelo Espírito Santo, se iniciou a partir da ascensão de Jesus aos céus e, sequencialmente, no dia de Pentecostes, ocasião em que os discípulos foram revestidos de poder pelo Espírito Santo. Este foi o ponto que marcou o início da igreja num governo de homens escolhidos por Deus. Mas nós vamos trabalhar aqui a questão do histórico, do início espiritual e institucional da Igreja do Senhor Jesus. Jesus Cristo inicia o seu ministério a partir do seu batismo nas águas, no Rio Jordão, realizada por João Batista, passando pela tentação no deserto e no chamado gradual de seus discípulos para realizar a sua missão de salvação da humanidade, suportada em 3 pilares, aos quais podemos mencionar o ensino nas sinagogas, a pregação do Evangelho do Reino e a cura de doenças e enfermidades entre o povo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus no capítulo 4, versículo de número 23 ao 25, diz assim a palavra do Senhor. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes
acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Foi na cidade de Nazaré, em um sábado, numa sinagoga, que Jesus anuncia a sua missão de salvação da humanidade, sob a unção do Espírito Santo, para evangelizar os pobres, proclamar a libertação aos cativos, restaurar a vista dos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 22, diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículos 16 ao 22. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou numa sinagoga. Na sinagoga, no sábado, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Na escolha dos 12 apóstolos, se principia a formatação da igreja primitiva, onde Jesus convoca 12 homens, outorga a sua autoridade a eles para expulsar demônios, curar toda sorte de doenças e enfermidades, pregar sobre o reino dos céus, ensinar sobre a salvação em cada cidade, em cada casa, sem querer receber nada em troca, nem dinheiro, nem bens, nenhum benefício, a não ser o seu próprio alimento. Semelhantemente a esta convocação dos 12 apóstolos, o Senhor Jesus convoca 70 discípulos, divididos de 2 em 2, a irem a cada cidade e lugar, para curar os enfermos, anunciar o reino de Deus, ensinar sobre a salvação, sem querer receber nada de bens materiais, a não ser o próprio alimento, advertindo-lhes que o trabalho era muito grande para poucos obreiros e que encontrariam muitos obstáculos e resistência à anunciação das boas novas. Jesus cumpre integralmente a sua missão. Dá a sua vida na cruz do Calvário para salvar a humanidade de seus pecados. Ressuscita ao terceiro dia e ascende aos céus, instruindo aos discípulos que fossem para Jerusalém, pois receberiam poder do Espírito Santo para serem testemunhas do Evangelho de Cristo em todo o mundo, de geração a geração. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, capítulo 1, melhor dizendo, versículo 6 ao 14, diz assim a palavra de Deus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. No dia de Pentecostes, estando os discípulos reunidos em oração, foram cheios do Espírito Santo, conforme profetizara o Senhor Jesus, e receberam poder e pregaram o Evangelho de Cristo a todos os seus patrícios e estrangeiros que ali estavam. E por conta desta manifestação, em um só dia, 3.000 pessoas aceitaram a palavra e foram batizados, marcando assim este evento o começo da Igreja do Senhor Jesus, como organismo espiritual e também institucional. Atos capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia. Neste mesmo capítulo, do versículo 37 ao 41, diz assim a palavra do Senhor: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Mas foi na cidade de Antioquia que os discípulos e seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Apesar da igreja já existir como organismo eclesiástico em Jerusalém, porém, a consolidação da igreja como instituição se deu em Antioquia. E encerrando sobre este histórico inicial espiritual e institucional da Igreja do Senhor Jesus, foi numa conversa com seus discípulos que Jesus revelou que sua igreja jamais seria destruída. Jamais as portas do inferno podem prevalecer contra o poder e a autoexistência da igreja. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 16, versículos 13 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurados és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, aqui o Senhor Jesus, quando diz que as portas do inferno não vão prevalecer nunca, absolutamente nunca, contra a sua igreja, Cristo está aqui a colocar por terra os arautos que apregoam que a igreja do Senhor irá se acabar, irá morrer. Este é um ledo engano. A igreja do Senhor Jesus é perfeita e autoexistente e tem poder otorgado pelo Espírito Santo e jamais acabará. Passemos a falar agora sobre as ordenanças e funções da igreja. Numa visão eclesiástica, nós vamos expor neste momento elementos que identificam uma igreja cristã quanto às suas ordenanças e funções orgânicas para a sociedade e para a própria igreja. Basicamente, duas são as ordenanças dadas pelo Senhor Jesus à igreja quanto aos seus ritos cerimoniais, a saber, o primeiro, o batismo nas águas. O batismo nas águas é uma confissão pública de uma pessoa diante de Deus, diante do ministro da igreja e de várias testemunhas, reconhecendo e declarando que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador e Senhor, sendo esta confissão representada simbolicamente pela total imersão do corpo do declarante em água, onde, ao submergir nas águas batismais, também submerge o velho homem pecador. E quando emerge das águas batismais, ressurge uma nova pessoa, regenerada em Cristo Jesus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, na grande comissão, Jesus profere a ordem de se batizar os discípulos, quando ele diz no versículo 19: ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O outro rito cerimonial, como ordenança, é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um ato simbólico, coletivo e individual da igreja, onde são ingeridos por cada pessoa individualmente uma porção de pão, representando o corpo físico de Cristo, sacrificado no Calvário, e uma porção do suco da uva, representando o sangue de Jesus, derramado na cruz para a remissão dos pecados da humanidade, inaugurando então a nova aliança. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Num sentido espiritual mais aprofundado,
A ceia do Senhor tem os seguintes propósitos. Em primeiro lugar, é um ato simbólico para nos lembrarmos do sacrifício vicário do Senhor Jesus. Em segundo lugar, é um ato simbólico para confessarmos publicamente que estamos em comunhão com Deus, reconhecendo a sua soberania sobre as nossas vidas. E em terceiro lugar, é um ato de proclamação da promessa da segunda vinda de Jesus para buscar e arrebatar a sua igreja. Vamos falar agora um pouco sobre a missão da igreja do Senhor Jesus. O Senhor, na grande comissão, deu ordem à sua igreja para ir por todo o mundo e anunciar as boas novas, sendo esta a missão prioritária da igreja. E a partir desta missão, outros ministérios são desencadeados, a saber, em primeiro lugar, o ministério da evangelização. A missão evangelística remete à igreja a ir ao encontro das pessoas, fazer discípulos, tornando-os seguidores de Cristo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as as doutrinas bíblicas. Esta é a missão prioritária da igreja. Como segundo ministério, nós temos o batismo nas águas e a ceia do Senhor, que já falamos. Esta missão promove a confissão pública da pessoa de que Jesus Cristo é o Salvador de Cristo, é o Salvador e Senhor de sua vida, sendo então a porta visível de entrada da pessoa para agregar-se à igreja institucional e a integrá-la na igreja local. Como terceiro ministério, nós temos o discipulado e o ensino. É a missão educadora da igreja, pois ser discípulo quer dizer ser aprendiz, seguidor de seu mestre, e muito da imaturidade espiritual dos membros de uma igreja é resultado direto da ignorância destes em relação às doutrinas essenciais da igreja. Quarto ministério, adoração. A missão de adoração ao Senhor deve ser estimulada pela igreja, onde toda a membresia deve se render a Deus, chegando-se a Ele de modo reverente, submisso e agradecido a fim de glorificá-lo, melhor dizendo. O quinto ministério, ou serviço da igreja, é a proclamação da palavra de Deus. É a missão principal da igreja em proclamar a palavra de Deus, para que todos se arrependam e sejam perdoados os seus pecados para a salvação em Cristo Jesus. A sexta ação da igreja, ministério ou serviço, é a missão ética desta igreja. Nesta missão, a igreja deve exortar a membresia a ter o caráter de Deus, santidade, justiça, amor, misericórdia e os atributos do Senhor, expressos através de seu comportamento social. Como sétima missão da igreja, nós temos a missão social. É a missão em que a igreja deve buscar, de acordo com as suas possibilidades e limitações, a transformação das estruturas sociais, visando a implementação de uma justiça social equilibrada. Como oitava missão, ação, ministério ou serviço, nós temos o aconselhamento cristão, que é a missão auxiliadora da igreja, de modo a exortarmos mutuamente todos os dias para não sermos endurecidos pelo pecado. Como nona, nós temos a visitação, que é a missão consoladora que socorre, encoraja e consola uma pessoa em suas necessidades espirituais e até mesmo materiais. Como décimo ministério, serviço, ação ou missão, nós temos a comunhão dos santos. É a missão conciliadora e de união entre os crentes, visando então uma unidade de fé.
Como 11º serviço da igreja, nós temos a preservação da doutrina. Nesta missão, a igreja deve pautar um ensino doutrinário de forma inegociável, tendo como plataforma principal a Bíblia Sagrada. E por último, como 12º serviço, a igreja deve ter avivamento espiritual. Esta é a missão dinâmica da igreja em toda a sua existência como organismo eclesiástico. Passando a falar agora sobre o que é a igreja, o corpo de Cristo. A igreja neotestamentária, ou seja, a igreja de Jerusalém, experimentou um crescimento vertiginoso. Em pouco tempo, passou dos 120 membros de seu início no cenáculo, por ocasião do Pentecostes, para uma multidão espalhada na região. É o que a Bíblia relata no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículos 12 ao 16, diz assim a palavra do Senhor. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos na sua sombra, se projetasse em alguns dele. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Neste contexto, nós vamos examinar então, à luz da Bíblia, as características básicas da Igreja de Jerusalém como corpo de Cristo, sendo então a Igreja primitiva, esta Igreja neotestamentária, um perfeito espelho para as igrejas de hoje, para, vamos dizer assim, traçar um perfil da Igreja como corpo de Cristo. Quanto à administração, primeiro, a igreja tem que ser presidida pelo Espírito Santo. Quanto à administração, protegida pelos anjos do Senhor. Sob as ordens do Senhor, os anjos trabalham e trabalhavam para proteger a igreja. Terceira característica quanto à administração da igreja primitiva. Ela era administrada pelos apóstolos. Todas as grandes decisões doutrinárias da igreja eram em comum e tinham a participação de seus integrantes. Como quarto fator, quanto à administração, a igreja neotestamentária não se corrompia. A igreja não abdicava de ser santa e pura, de acordo com o padrão dos valores morais e espirituais delineados pelo Espírito Santo. E como quinto e último ponto quanto à administração, a igreja primitiva, ela tinha uma obediência irrestrita a Deus. Quanto à sua doutrina, a igreja primitiva tinha a salvação só em Jesus. A salvação do homem só é alcançada em Cristo Jesus, através do arrependimento dos pecados, pela fé e pela graça. Ou seja, arrependimento dos pecados, mediante a fé e pela graça do Senhor Jesus. O segundo ponto da doutrina é que a igreja rejeitava o pecado. A igreja não admitia a prática do pecado. Como terceiro, perseverava na fé. Com relação à sua liturgia, como já vimos, realizava o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Era uma igreja de oração e de leitura
leitura da palavra de Deus. Era também, quanto à liturgia, uma igreja que evangelizava, pregando sobre a salvação e o reino de Deus, resistindo com intrepidez aos seus opositores. Era uma igreja que realizava na sua liturgia milagres. Pelo poder de Deus, realizava sinais, prodígios, curas, ressurreição de mortos. Era também uma igreja que ensinava a palavra de Deus na sua liturgia. Como quarto e último ponto, para traçarmos o perfil da igreja neotestamentária, a igreja primitiva, a igreja no tempo dos apóstolos, nós vamos falar contra a assistência social. Era uma igreja comunitária e com unidade social. Na igreja havia solidariedade, compaixão, não havia miseráveis entre eles. Em segundo lugar, quanto à assistência social, era uma igreja que se preocupava e cuidava dos doentes. Pela grande união e solidariedade, cuidavam amorosamente dos enfermos e doentes. Em terceiro lugar, era uma igreja que demonstrava misericórdia com os seus perseguidores. Concluindo, então, a nossa aula de hoje. Jesus Cristo é o fundamento base da igreja cristã, sendo ele o seu único e absoluto fundador. Jesus Cristo declara em sua sagrada palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Isto é fato permanente e imutável. O mundo pode girar e girar, desenvolver novas filosofias e ideologias, porém, estas ideias jamais suplantarão os valores absolutos de nosso Deus. Aleluia! Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.